Nesse vídeo vamos terminar o livro de Esther, já! Capítulos 8 a 10 do livro de Esther. Pessoalmente, vou dar uma dica para você. Eu sempre leio o livro de Esther em uma sentada. Eu não leio, são divididos em 3 dias, porque são vários capítulos, né? Mas a história é tão emocionante que eu acabo lendo tudo em um dia só, em uma vez só. É muito bonito e muito interessante. E aqui no último vídeo nós fizemos uma pergunta. Por que Deus permite grandes ameaças e tragédias acontecerem com o seu povo? Na história de Israel e na nossa própria história, às vezes a gente vê que não acontece só coisas boas, tem coisas assim bem difíceis. Mas veja bem na história de Israel, que aqui no livro de Esther ilustra isso. Quando Israel sofre uma tremenda tragédia, sempre produz um resultado tremendo melhor depois. Deus paga em dobro. Por exemplo, vamos pegar a escravidão no Egito. 400 anos de escravidão no Egito, Faraó matando os meninos homens, aquele trabalho pesado, aquela vida de escravo. Que coisa terrível para os descendentes de Abraão, povo da promessa, sofrendo tanto. Mas depois disso, o que produziu? A terra prometida. Saíram de lá com 10 pragas, milagres famosos e herdaram a terra prometida. Então a escravidão no Egito, tragédia, a terra prometida, a grande bênção como resultado. Aqui você percebe que era para aniquilar o povo todo. Mas em vez de aniquilar o povo todo, Mordecai se torna o segundo no império. Ele toma o lugar de Amã. Ele entra em posição de autoridade. Ele abençoa seu povo em todo o império, que era vasto, o Império Persa era enorme. Aquilo que o inimigo intentou para o mal, Deus fez reverter em bênção. E aí você vê que ficou marcada uma festa, a rainha Esther e Mordecai, eles determinaram e mandaram um anúncio para todo o império, para todo ano os judeus celebrarem essa festa de lembrar do livramento que Deus deu para eles. Em vez dos inimigos matarem eles mataram os inimigos. Agora, olha também uma coisa que eu vi isso numa Bíblia judaica messiânica, ou não sei se era messiânica ou não, tem tanto a Bíblia não messiânica e a messiânica, mas de qualquer forma, do ponto de vista dos judeus, Amã era a Malequita, daquele povo que o rei Saul deveria ter exterminado, e Saul era da tribo de Benjamim. Mordecai é da tribo de Benjamim. Agora ele enfrenta o cara que, em vez, Deus tinha mandado aniquilar os amalequitas. O Amã, o amalequita, quer aniquilar Israel. Aí o que acontece? O descendente de Saul aniquila Amã e todos os seus filhos. Acaba com Amaleque. Então, e o que Deus tinha falado com Saul, que Saul não obedeceu? Era para exterminar os amalequitas e não tomar despojo, não se aproveitar de nada das riquezas. E ele desobedeceu, e foi por isso que ele perdeu o reino. Mas aqui o povo judeu tinha a ordem de matar os seus inimigos no mesmo dia que seus inimigos tinham recebido a ordem de matar eles, e eles não pegaram o despojo, igual Saul devia ter feito. Eles não pegaram o despojo. Eles não mataram seus inimigos para poder ficar rico, para poder ganhar dinheiro. Eles só mataram os inimigos que queriam matar eles e não puseram a mão no despojo. Então são alguns elementos muito interessantes aqui. E então nós vemos então que o livro de Esther termina com essa grande vitória. É impressionante. Eu, uma vez em Israel, comprei uma camiseta preta que está atrás escrito todos os impérios que queriam acabar com Israel, onde eles estão hoje? Desapareceram. Israel continua. Israel é pequenininho, desprezado, perseguido, mas sempre os impérios se levantam contra eles, querem exterminar eles. E uma coisa que é bem recente, nossa história é recente, houve o Holocausto. O Hitler queria acabar com Israel. É o Amã moderno. E ele exterminou 6 milhões de judeus. Sabe o que isso produziu? Deus permitiu essa tragédia. Essa tragédia aconteceu. Quando quem estava envolvido no meio não conseguia entender. Acho que Deus esqueceu de nós. Deus está longe. Que coisa terrível. Mas se não fosse o Holocausto, não existiria a nação moderna de Israel. As nações do mundo quase não permitiram mesmo assim. Mas se você estudar a história, você vai perceber que a condenação, a culpa
que as nações tiveram foi que eles permitiu que eles passassem aquele decreto das Nações Unidas para que Israel moderno nascesse. Cada desgraça que vem sobre Israel, vem uma bênção depois. E eles persistem, Hitler não. Eles persistem e todos esses inimigos deles desaparecem. Mas o povo judeu continua, porque Deus está ao lado deles e porque Deus jurou para Abraão e jurou para Davi e Deus vai cumprir o seu propósito. Ele vai cumprir o que ele jurou. Isso é maravilhoso. Por isso que a Bíblia é um livro tão maravilhoso, porque nós vemos a fidelidade de Deus, mesmo diante da infidelidade dos homens, a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade. Deus ainda está trabalhando. E a pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é que nós vamos entrar no livro de Jó. E aí a pergunta é: por que muitas vezes o justo pode sofrer terríveis desgraças?